Seu heart, prepara o seu coração para receber a palavra de Deus essa noite nesse lugar. Aleluia. Louvado seja. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Can you all feel that breath of God? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. I know I'm going to say it again. Hallelujah. Eu vou falar de novo, aleluia. It's the highest praise. É a He's the adoração one that we maior. give glory and honor. Nós damos honra e glória. Hallelujah. This is my first time being translated. É a minha primeira vez sendo traduzida, Yeah, and então. I'm just excited about being with you all E eu estou in muito this alegre house. de estar aqui nessa casa In com this vocês, house. nesta casa. Hallelujah. This is an honor. I give honor to God. Isso aqui é uma honra Yes, e eu dou God. honra ao nome do Senhor. Yes, God. And I just want to extend my love. I forgot to say something to Mrs. Edna. I'd like, thank you for inviting me. Eu quero agradecer a Boston. senhora Edna. Muito obrigada por ter Yes, me God. convidado. Yes, Estender a minha... Yes. Thank you. Thank you. Thank you. I have a song, just real short. Real short, I'm going to sing a song for you. Eu tenho uma música bem curta que eu quero cantar para And you can vocês. remain standing because this was my song. And it goes like this. You have rescued my life. You have rescued my life. And I'll never going back. Yeah, 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 yeah. You have rescued my life. You have rescued my life. I'm never going back. See, Aaron, you have rescued my life, and I'm never going back. We're gonna sing that like, and we don't even have to have music. But you know how when the Lord go in, He don't go in a little ways. He go all the way in. O Senhor resgatou a minha vida. You have rescued my life. You have rescued my life. You're gonna say it twice. Nós vamos falar duas vezes. O Senhor resgatou a minha vida. And I'm never going E eu back. nunca voltarei para trás. Nunca vou voltar para trás. You have rescued my life. Yes, Jesus. You have rescued my life. And I'm never going back. Come on, say it again. You have rescued my life. Yes, you have rescued my life. And I'm never going back. Yes, you have rescued my life. Come on. Yes, you have rescued my life. And I'm never going back. Is that your testimony today? That's your testimony? Essa é a sua testemunha He's that hoje. type of God. Esse é o nosso He's Deus. that type of Ele God. é esse tipo de Deus. He has rescued each one of us Ele tem nos by resgatado His cada um de grace nós pela and graça by dele, His mercy, pela misericórdia dele, by His grace pela graça dele and His mercy. e a misericórdia dele. Amen. Amém. Amen. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor. We're just going to pray. Dear Heavenly Vamos Father, orar. I thank you Senhor meu Deus, eu te agradeço. that it's all about you Que é tudo sobre o Senhor and it's less about who we are, e é God. menos sobre quem nós somos. But God, we asked you, Mas, Senhor, nós te pedimos, rescue me, resgata-me, arrest me me resgata by your Spirit. pelo teu Espírito. Father God, it's not by my might, Pai, Senhor, não é pela minha força nor by my power, ou pelo meu poder, but by your Spirit. mas sim pelo teu Espírito. By your Spirit, Pelo God. teu Espírito, Deus. God, open my heart Senhor, abra o meu coração to receive. para receber What a good ear com ouvidos to bons hear esta noite. what the Spirit of the Lord is saying. Para escutar o que o teu Santo Espírito está dizendo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Please be seated. Por favor, podem se assentar. Be seated in the presence of God. Se assentar na presença de Deus.
You know, as I was preparing and, you know, even as I was coming, before I left, my apostle said to me, E She's- I'm so sorry. Enquanto eu estava me preparando e vindo para cá, your apostle? yeah, my apostle Meu apóstolo falou para mim, had said that you will speak. falou que você vai falar. And you know, when God has called you sometime, E sabe quando Deus te chama, às vezes, you're like, okay, Jesus, you're fala, like, fala assim, tá bom, Jesus, ok. but I'm just going for a birthday party. Mas eu só tô indo lá por causa de um aniversário. But how many of you all know we got a word this morning? Mas Deus sabe que nós tivemos uma palavra nesta manhã, Ooh, that we all celebrating this life thing, que this nós whole todos life, celebramos esta vida knowing our destination. em nosso destino. And the one word that God gave me for you all E uma palavra que Deus me deu para todos vocês is trust. é confiar. So the word I'm bringing to you today, Então a palavra que eu vou trazer para vocês hoje é confiar. and I'm going to try to break it down for you. E eu vou tentar dar picadinho assim para vocês. In our church, we say, I'm going to walk you through the word. Na minha igreja diz, eu vou caminhar com vocês pela palavra. And I need participation. E eu preciso de participação. Amen. Amém. All right. Well, what we're going to read from today E is, E onde nós vamos ler hoje é em well, let me share with you 1 King 15. I want you to take time and read that because we're going to go to a different one, but I wanted to make sure that 1 King chapter 15 that you take time to read that chapter, that whole chapter. But we're going to go to 2 Chronicles chapter 14 and we're going to just kind of slide through to 16. Antes de ler o versículo que eu vou ler, eu quero dizer para vocês, encorajar vocês a ler em 1 Reis, no capítulo 15. No capítulo todo do 15 de 1 Reis. Mas, onde eu vou estar lendo o versículo hoje é em 1 Chronicles, you said, or 2nd? 2 Chronicles Em 2 Crônicas, chapter 14. no capítulo 14. And we'll start at verse 1. Então, nós vamos ler 2 Crônicas, no capítulo 14, e nós vamos começar no primeiro versículo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Yes. How many of you all are familiar with King David? Quantos aqui de vocês são familiares com o rei Davi? King David was a mighty king of God. O rei Davi era um grande rei para o Senhor. And I'm going to share some things a little bit about the generation. E eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre a geração, But I want to talk to you about his grandson, mas eu quero falar com vocês também sobre o neto dele, King Asa. rei Asa. Yeah. Asa. Asa. Now, okay, let me go ahead and say, if I do not get these names right, forgive me. E eu já vou dizer, Follow me through the word, se eu please. não dizer esses nomes certos, me perdoe, eu também. All right, we're going to start at, let's see here. I'm going to start at number 1. It says, so Abijah slept with his father in death, and he was buried with him in the city of David. And King Asa, his son, became king in his palace. The land was at peace for 10 years during his days, and did what was good and right in the sight of the Lord. Did you know that he removed the foreign altars and high places and tore down pagan pillars and cut down pieces of, and I forgot that I was being translated. It's okay, I can read it. Okay. Ela começou do versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. He cut down pieces of the Asherah. And he commanded Judah to seek the Lord E of their father. ordenou ao povo
de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados. He inquired of and for him to seek him as vitally necessary and to observe the law given to Moses and the commandments. E que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. King Asa also removed the idolatrous high places and the incense altars from all the cities of Judea. The kingdom was at rest and undisturbed under his reign. Versículo 5. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. He built a fortress city of Judea, since the land was at rest, and there was no one at war with him in those years, because the Lord had given him rest. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. So he said, and we're going to read a little bit, because I'm going to give you all this word the way God gave it to me. E nós vamos ler os versículos, porque eu quero dar essa palavra como o Senhor me deu ela para passar. Yeah. So he said to Judah, let us build this city and surround them with walls, towers, gates, and bars to secure the doors. The land is still ours because we have sought the Lord our God. We have sought him, longing for him with all our hearts, and he has given us peace on every side. So they built and prospered. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Yeah. I'm going to stop there and share just a little bit more about King Asa. Eu vou parar aqui e vou compartilhar um pouquinho mais sobre o rei Asa. King Asa was king for 41 years. O King Asa, ele foi rei por 41 anos. And with King David, David's son was the grandfather. So we had King Abijam and then King Absalom and David. And I want to talk a little bit about David. Do you all remember David? O filho de Davi era bisavô de Asa. E então eu quero falar um pouquinho sobre o rei Davi. And when he killed Uriah. E quando ele matou Urias. And he had actually got with that Hittite lady. E ele, I'm sorry. The Hittite lady. The Hittite? Yeah. Huh? Well, let's say like this. He took her wife. He took Uriah's wife. So, he took her. Quando ele ficou com a mulher de Urias. And the reason I'm bringing this up because it's so imperative to understand the sin that came from that family. Even though David, that king, the Lord said he had his heart. He had the heart of Jesus. He loved Jesus so much. Eu quero falar sobre o pecado, como era severo o pecado que causou na família, esse pecado de Davi, de ter matado Urias e roubado a mulher dele. Porque Davi, na palavra do Senhor, ele é chamado e conhecido como o rei que tinha o coração de Deus, o coração segundo a Deus, o coração de Jesus. That one sin aquele pecado caused his son not to live for God. Custou ao filho dele não viver para Deus. And then his next son e depois did o not live for próximo filho God. dele não viveu para Deus. How many of you all know that sometimes generational sin Quantos que de vocês conhecem e sabem que o pecado de geração em geração pode parar? Can stop the trust in your mind. Pode parar essa confiança que você tem na sua mente. Because it will jam up. Porque vai ficar ali parado. The flow of God. Parar e vai parar o movimento de Deus. So o fluir King de Asa Deus. Então o rei Asa
was the one that said, foi o que disse: I won't do like my grandpa. eu não vou ser como meu pai, meu avô e bisavô. He said, but I remember my King David Mas eu lembro do meu rei Davi, that knew how powerful God was. que sabia e conhecia quão poderoso o Senhor era. For he knew that King David E ele sabia que o rei Davi had put a place together tinha colocado um lugar, juntado e preparado um lugar to hold God's power and Para- his anointing. para conter o poder de Deus e a unção dele. And with King Asa, E quando o rei Asa, as he was sitting in peace, e quando ele estava sentado em paz, he began to think ele começou a pensar about all the riches todas as riquezas and all the things e todas as coisas that his father que os pais His dele, grandfather o avô dele, had taken from the house of God. tinha tomado e arrancado da casa do Senhor. And he said, let me go. E ele falou: deixa eu ir, Let me gather. deixa eu ajuntar, Let me take back deixa eu levar de volta, And trazer put de back in volta place e colocar no lugar certo what is o God. que é de Deus. It was gold. Era ouro, It was silver. era prata And all precious items that was God. e coisas preciosas que eram de Deus. And even with that, E mesmo com isso, he began to tear down the pagans ele and the começou idolatry a and tirar a began to tear idolatria, down as coisas pagãs, throughout the kingdom. os ídolos He went sobre from place, sobre a terra, place. um lugar. I'm sure Eu tenho certeza he went to que ele foi the house of God para a casa do Senhor to tear down para derrubar the religious os religiosos, attitude as atitudes religiosas, of the leaders. as práticas religiosas dos líderes. And he began to say, E ele começou a dizer: seek God. procure ao Senhor. He said it was vital Ele disse: é vital, To é go muito after importante God. de ir até Deus, atrás do Senhor. And in the midst of him preparing E no meio daquela preparação, in his rest, no descanso dele, an army came against him. um exército veio até ele. This army that came against King Asa Esse exército que veio era o rei Asa. it was very big. Era bem grande. In 2 Chronicles chapter 14 verse 8 it says, No Now- versículo 8. Asa had an army of 3,000 men from Judea who carried large shields and spears, and 280,000 from Benjamin who carried shields and drew bows, all courageous men. How many of you all believe that's a big army? Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Quantos de vocês que acham que esse é um exército bem grande? But there was an army that came against him. Mas tinha um outro exército que veio contra ele. It was the Ethiopians. Eram os etíopes. And guess how many they had as we read in 9? Agora olha quantos que eles tinham aqui no versículo 9. They came against Judea with an army of 1,000,000 men and 300 chariots. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Can you imagine that? Você pode imaginar essa quantia? It's some of you that been through a lot. Tem muitos de vocês que já passaram por muitas coisas difíceis. And when you think about God, you say, God, I just got this, but they got that. E quando você olha e você fala, Deus, eu tenho só isso e eles têm aquilo. But you know what King Asa did? Mas sabe o que o rei He Asa began fez? to raise his hands. Ele começou a And levantar he began suas to mãos. cry out to the E Lord. começou a clamar He ao began to Senhor. cry out to his God. Clamar ao seu He Deus. began to tell him how great he was. começou a dizer He quão began to grande é o remind him how Senhor. powerful he Lembrando was. ele quão He began to poderoso é o remind him how Senhor. great of a Lembrando God he quão was grande and how he é o was Senhor. mighty in every battle E that he poderoso knew. em toda batalha. King David fought. He knew E rei how Davi great God lutou e was. sabia quão And he grande began to praise o seu Deus era. E ele começou a louvar ao Senhor. And as he began to praise him, Enquanto ele começou a adorar a Deus, it inclined
and incline God's ear. E trouxe ouvido do Senhor. Yeah. And the next thing he knew, E a próxima aqui, versículo. the Lord came and he struck the Ethiopians. O And Senhor, this is in 12. no versículo 12, diz que o Senhor veio e veio contra os exércitos dos etíopes. And before King Asa and Judea, the Egyptians fell. Asa and the people who was in pursuit as far as Gaza, and so many Ethiopians fell that known to them, they found none alive. And they were destroyed before God and his army, and they carried away large spoils of everything. No versículo 12, They carried away everything. o Senhor derrotou os etíopes diante de Asá e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asá e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Yes, God. Sim, And Deus. even when this all happened, E he quando was isso tudo able to go get aconteceu, spoils from tents and everything that was out there. God let him have Ele- everything. Deus deixou eles levarem tudo, todas as riquezas daquele exército que vieram contra eles, tudo para a sua casa. Do you all know that a lot of time, us as believers, Você sabe que muitas das vezes nós, como cristãos e crentes, God will give us victory. Deus nos dá a vitória. And he will let us go and gather everything up. E o Senhor deixa a gente levar e carregar todos os despojos. All the spoils. Todos os despojos. And at the same time, God will give you something. He'll send a prophet. He'll send a bird. E ao He'll mesmo- send a wind and say, I got a word for you. E ao mesmo tempo o Senhor tem algo para você, Ele manda o profeta, Ele manda aves, Ele manda jumenta para falar com você. He'll send a word for you. É uma palavra que Ele tem para você. When he send that word, it'll come. E quando Ele manda essa palavra chega. And he start giving you instructions again. E Ele te dá instruções mais uma vez. King Asa's probably like, Lord, I just got victory. E o, I just got all the spoil. e o rei Asá provavelmente falou, Senhor, eu acabei de ter vitória, tenho todos esses despojos. I'm going to do right about it. Eu estou bem. I'm going to go ahead and take and put more back in the house of God Vou pegar esses despojos, vou colocar de volta na casa do Senhor and in the palace. e no palácio. And so this prophet came to him. Então, esse profeta veio até o rei And he came with a warning to Asa. e veio com um aviso para o rei Asá. And this is what he said to him, and I'm going to read it. E foi isso que ele disse para ele, eu vou ler. And it says, Hear me, Asa, and all Judea of Benjamin. The Lord is with you, while you are with him. If you seek him, inquire for and of him, and your sole first necessity, he will let you find him. But if you abandon, turn away from him, he will abandon and turn away from you. Agora nós estamos no capítulo 15, no versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asá e lhe disse, escutem-me, Asá e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. But when they were in trouble and distress, they turned to the Lord, God of Israel, and in despair earnestly sought him, and he would let them find him. In those times there was no peace for him who went out, or for him who came in, for great suffering came upon the inhabitations of the land. Nations was crushed by nations, and cities by city, for God troubled them with every kind of distress.
No versículo 4. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. But he said to King Asa, but for you, be strong and do not lose courage, for there is a reward for your work. Assim, what verse? 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. And why I read this to you is because a lot of times we have to understand the level of knowledge that God was giving him. I'm so sorry. I'm sorry. Go ahead, baby. E o motivo que eu estou lendo isso para vocês é que nós temos que entender o nível de sabedoria que o Senhor tem para ele. This king had seen God and he knew him. Esse rei, ele tinha visto a Deus e o conhecia. In victory, em vitória, he had won. Ele tinha ganhado. He understood. E ele entendeu what it took o que ele tinha que fazer, to make his house, o que era preciso para and fazer a casa kingdom dele e o reinado dele belong to God. Pertencer a Deus. And with that, e com isso, God gave him a timeline of peace. Deus o deu um período de tempo de paz. And as he went through the cities, e enquanto ele foi nas cidades and towns, e vilarejos, like God has given you, como Deus está te dando, in your job, no seu trabalho, in your workplace, no seu lugar de trabalho, in your home, na sua casa, in your prayer room, in your prayer room, in your prayer room, na in sua your sala prayer de room, oração, no seu in your quarto de prayer oração, room. no seu quarto de oração. He said, tear down the Ele idolatry. diz, desfaça toda idolatria. Tear down those things Arranque todas essas coisas that are here que estão aqui from generations de gerações and e generations gerações and grandma e and Nemo. Grandma? ou da sua avó. I said Nemos. Nemos. Yeah, that's. How about grandmas? It's a lot of grandmothers that want to be grandmas. Tem muitas vós que querem ser mãe-avós. They don't look like grandmothers. Elas não parecem ser vovós. They're raising their children Estão criando seus filhos about the world. Sobre o mundo, ensinando sobre o mundo. They're showing them how Estão mostrando a eles como to follow the world seguir ao mundo with Jesus com Jesus. on their lips, Com Jesus nos lábios, but not truly mas não verdadeiramente in the house. na casa. Yeah. Same as King Asa mesmo at a certain point. Do mesmo jeito, rezar até um certo ponto. When that prophet Quando esse profeta rebuked repreendeu ele and talked to him e falou com ele very strongly bem forte about God, sobre Deus, telling him to be courageous. falando com ele, seja corajoso. How many of you guys have God say be courageous? E a quantos de vocês Deus já falou, seja corajoso? Don't raise your hand, but when did you shy back? A gente levanta a mão, mas às vezes a gente dá um passo para trás. King Asa was at a place of peace. E o rei Asa estava num período de paz, um lugar de paz. God has brought us seasons of peace E o Senhor tem nos dado épocas de paz, tempos de paz and rest. e descanso. But when the enemy comes, Mas quando o inimigo vem, he never comes small. ele nunca vem pequenininho. He always comes large, Ele sempre vem grande, like he's a ground shaker. como ele é um gigante que treme o chão. And when you feel that, E quando você sente isso,
How many of you all always get a plan B? I need a plan B. E quantos de vocês já tem aquele plano B preparado? I need a plan B. Eu preciso de um plano B. I know God can. Eu sei que Deus pode. I know God will. E eu sei que Deus vai. I know God never fails. E eu sei que o Senhor nunca falha. But Mas, where's the attorney? cadê o advogado? Huh? Where's my friend? Cadê os meus amigos? I don't need this book, Ah, não, eu não preciso desse livro. but I need Facebook. Mas eu preciso do Facebook. What about Instagram? E o Instagram. Yeah. That peace. Esta paz. That peace Essa paz that suffices, que that puts you in a preenche, position que te coloca numa posição to be okay. para estar bem. And you begin to push God back further E você começa a empurrar o Senhor mais para trás in your peace. na sua paz. One of the ways we do it is through our bank accounts. How many of you guys got a bank account? E uma das maneiras que nós fazemos é através da nossa conta de banco. We Quantos know que how much tem is conta in de there. banco? Nós sabemos quantos que está lá. Let it be short $2. Deixa de ter menos $2. Who we gonna call? Para quem que você vai ligar? Because we know, right? Porque nós sabemos, né? We know what should be in there. Nós sabemos o quanto tem que estar We don't lá. have to question what's in there. Nós não precisamos How questionar many quantos of you tem que guys estar lá. got jobs? Quantos aqui tem trabalhos? If you work extra hours, you're supposed to get extra money, E right? se você trabalhar horas extras, você é suposto ganhar dinheiro extra, não é? If it wasn't on the check, E se não estiver no cheque, you would check them, right? você vai checar com o seu patrão, né? Well, with God, E com Deus. you cannot tell him Você não pode dizer para ele what you need to know. You can't tell God, tell me now what I need to know about my situation. Você não pode dizer para Deus o que ele precisa te falar. Você não pode chegar para ele e falar assim, me fala agora o que eu preciso saber sobre a minha situação. Because he's not a God that always tell you everything. Porque ele não é um Deus que sempre tem que te falar as coisas, ou te fala as coisas, todas as coisas. And I use certain situations when it comes to money. E ele usa certas situações quando é sobre dinheiro. And things that we have control of. E coisas que nós temos controle sobre. To show you Para nos mostrar that even the king que até mesmo o rei that had experienced God que tinha experienciado o began to Senhor think with his own mind começou a pensar com sua própria mente how to fix things como que ele iria consertar and how as to coisas obtain things e como ele iria conseguir as coisas without trusting in God. sem confiar em Deus. Even though he knew E mesmo ele sabendo that he needed God, que ele precisava de Deus, it was the peace that he remained in foi a paz em que ele se manteve without the peace of God. sem a paz de Deus. And so on a particular day, Então, nesse dia peculiar, principalmente, there was another king that came against him. então nesse dia que ele está falando, que veio um rei contra ele, And when this king came against him, e quando esse rei veio contra ele, King Asa o rei Asa went to the enemy. foi até o inimigo. I want you to know that the enemy comes in many forms. E eu quero que você saiba que o inimigo ele vem de várias formas. I was talking about Facebook, E eu estava falando sobre Facebook, but there's many forms mas tem várias maneiras of distractions de distrações that will come against que you, vai vir para você, that will seem large. que vai parecer. And in this world today, E nesse mundo hoje there's a lot of kings tem muitos reis that you cannot see que você não pode ver that's coming against que you está vindo contra você in your mind, na sua mente, in your family, na sua família, in the body of Christ. no corpo de Cristo. He's coming. E está vindo. And guess what? E queira saber? Let me tell you what not to do. E deixa eu te dizer o que você não deve fazer. That King Asa Esse rei Asa went to Syria foi até Síria and asked that king, e perguntou àquele rei: can you help me fight this battle? você pode me ajudar a Can you lutar help essa me win guerra? this war? Você pode me ajudar a ganhar essa And guess what guerra? he went to? E olha para onde ele foi. Like we will go to the bank Sabe como igual a and gente vai no go pay banco certain people
e pague to help us out of situations. certas pessoas para Some ajudar of na us are nossa going to see a situação. psychic. Alguns vão até Some of us are going to see an auntie. vai até Some um of us are going to pay espiritismo, even a woman of God uma pessoa to give them a vidente, word. ou até um profeta de Deus para te dar uma palavra. But God did not need Mas Deus não a word to precisava come from a man de uma or palavra a vindo de woman to homem. release his fire upon your life, Eu, to cause you to be delivered and set free. ele precisava liberar o fogo dele sobre a sua vida para que você possa ser liberto e seja livre. When he went, King Asa went, Onde o and rei he Asa took and he foi paid them e pagou eles, with God's money. aquele povo, com Come on, dinheiro de somebody grab Deus. their wallet and say, it's God's money. E falou, esse é o dinheiro It's de God's Deus. money. É o dinheiro do It's Senhor. God's money. É dinheiro do Senhor. It's God's plan. Dinheiro do It's kingdom work. It's kingdom work. É trabalho do reino. It's kingdom É work. trabalho do reino. He went and took much out of the house of God Ele foi lá, tirou as coisas que era da casa do Senhor and went and paid that heathen king. e foi e pagou um rei pagão, deu dinheiro ao rei pagão. And do you know the enemy E você sabe, o inimigo will begin to use vai começar a usar the manipulation manipulações of the enemy. dele, do inimigo, Where you had common ground, you said, hey, I know you worked it for my friend. quando você tem a oportunidade, você fala, olha, eu sei que você está trabalhando para o meu I know amigo, you worked it for this person. e eu sei que você trabalhou para aquela pessoa. And so that king began to think, Então aquele rei começou a pensar, this is a good deal. não, isso aqui é um tratado bom. And guess what? E olha só, King Asa them, they won the war. o rei Asa, he did it? He won. O rei Asa ganhou essa guerra. And so he was able to go get all the wood Então ele pôde ir lá e pegar toda a madeira and get all the stone. e todas as pedras, And he took it back. e ele trouxe And de he was volta. so E happy. ele estava tão He was like, feliz, victory again. tão feliz com mais Victory uma in vitória, Jesus again. mais uma I vitória. got victory again. Eu tenho uma vitória mais uma vez. And guess what? E adivinhe, That same prophet came back. aquele mesmo profeta voltou até ele And he said, King, e ele disse, rei, what have you done? o que você fez? And he rebuked him. E ele repreendeu o rei. Have God ever rebuked you Já teve alguma vez for que Deus te things that you tried to repreendeu do on your own? por algumas coisas que você Have tentou God fazer ever called sozinho? you out Deus já chamou a and tua said to atenção you, e falou para você, son and daughter, filhos where are e filhas, you? onde você está? He said the same thing E ele disse a mesma to coisa Adam and Eve para Adão e in the Eva Garden of Eden. no jardim do Éden. He called them out. Chamou eles. And I believe E eu creio God is calling some of you all que Deus out. está He's chamando alguns calling de you vocês out hoje. from your comfort zone. Chamando vocês para fora The do comfort seu zone of this world. pro seu lugar The de comfort zone of conforto. principalities of darkness. Saindo That's da sua área de unkind against conforto, you. de principados e Unkind potestades, against your family. que está vindo contra você, Unkind against your contra a sua church. família, contra a sua Unkind igreja, against your purpose. contra o seu Unkind against the propósito plans of God on your life. e contra o lugar de Deus na sua vida. And when God call you out, E quando Deus te chama para fora, let me tell you deixa eu te dizer algo. what not to do. O que você não deve fazer. Somebody say, Alguém diz, Jesus loves me. Jesus me ama. If he loved me, E se Ele me ama, he will chastise me. Ele vai me Because disciplinar. Por quê? He's in pursuit. Porque Ele está à procura. He's in pursuit Ele está à procura of you, de você, your heart, do seu coração, your a mind, sua mente, your spirit. o seu espírito. Trust. Confie. It's not in your trust of your bank. Não está na sua confiança no seu banco. Trust. Confie. It's not in Não em your family, na sua família, your bloodline. o seu irmão. Your trust A sua confiança cannot be under rabababashi. não pode In estar. insurance, em plans. seguro. Your trust A sua confiança cannot be in retirement plans. não pode Your estar em planos de trust aposentadoria. cannot be in A what you sua created. confiança não pode estar em o que você cria. But King Asa, Mas o rei Asa,
got mad ficou com raiva. at the man of God. Ficou com raiva do He homem got de so Deus. angry. Ficou com tanta He raiva. put him in jail. Colocou ele na prisão. He put him in prison Colocou ele na prisão and shut the door. e fechou a porta. And guess what? E olha só, Because I'm talking about this king. porque eu estou falando sobre este rei, Because of some of us today, porque alguns de nós hoje, that God said, que Deus diz, in the very last day, nos últimos dias, some of the very elect will turn alguns vão virar, their back on God. vão voltar as Who costas a are Deus. you? Quem é você? Who are you, Jesus? Quem é said? você, Jesus? Who are you Quem é você? that you would call yourself Que você vai se a chamar believer today uma pessoa que crê and not be a believer e não tomorrow? ser um crente But amanhã. God says, Mas Deus diz, be careful cuidado of your pocket com o seu assignment. bolso. Be careful of the Cuidado plans you made. com os planos que você Because some faz. of us are secure Porque alguns de nós on estamos seguros things em that only coisas man can sign. que homens after podem assinar, contract. contrato após contrato. My family's going to be well. Ah, minha família vai estar bem. But during COVID, Mas durante o could you Covid, buy at the store? você poderia comprar Could you buy nas at the lojas? store? Você podia ir Could nas you lojas? buy? Você podia Could comprar? you buy? Você podia Could you comprar? buy? Not even the rich could buy. Nem os ricos podiam comprar. They had to humble themselves. Eles tiveram que se humilhar. Yeah. Sim. The Lord is speaking to an end time message Deus está falando To aqui every uma mensagem para todos os crentes that believe que crê that what you got que o que você tem in security é seguro in this world neste mundo, will keep you. vai te manter. But God is saying Mas Deus está the only dizendo thing que a única that will coisa keep you que vai te guardar is your trust é a sua in confiança the King no Rei of Kings dos reis, and the Lord no Senhor of Lords. dos senhores. Say this message is for me. Então diz, essa mensagem é para mim. It's for unborn children. Para filhos que ainda não nasceram. King Asa O rei Asa refused se recusou to trust God again. em confiar a Deus de novo. Warning, Aviso, there's things coming. avisar, tem coisas vindo. God's Deus must be tem que estar. your face plan. It should seu- be turned toward God. A sua face tem que Don't estar change. virada para Deus, perante Don't o change Senhor. your Não view. mude a sua visão, o seu Don't foco. change. Não mude. And somebody say, who, me? Alguém diz, quem? Eu? Turn to your neighbor, say, yeah, you. Fala para o seu irmão. É Turn to him você. and tell him, don't turn. Tell him, don't turn. Diga para ele, Don't não, turn não from se God. volte as suas costas para o Senhor. Some of you all didn't do it, but if you had to see a brother and sister go to hell because of a life-changing situation, E se você ter que ver um irmão, uma irmã indo para o inferno por causa de uma situação da vida, it would make you call them. não faria você When the ligar Lord say, para "Call eles? them", Quando Deus diz, they in ligue para trouble. eles. Eles estão em problema. God will want you to use your voice. Deus quer que você use a sua voz. He wants you to use your assignment. Quer que você He use wants you to use your o purpose. seu He propósito, wants you to use His o plans seu chamado, for os, your seus life. os planos deles para a sua Woman, if vida. God says prophesy to a Mulher, dead bone, He said profetize. prophesy. Ah, falou aos ossos mortos, profetize. If you at work in a workplace E se você trabalha em um and lugar God said speak, e Deus diz, don't be fale, afraid não fique com medo of the people das pessoas that need to hear the good que news. precisam ouvir as boas novas. Don't be afraid Não fique com medo to go ahead and share de ir lá e that they need a tongue falar that the sobre o enemy nome. cannot understand. Don't be afraid E não tenha medo, because God porque Deus is well equipped é bem equipado to deal with this. para lidar com isso. This got to do with trust. E isso tem a This ver got to do com with trust. confiança. This got to do with trust. Tem a ver com You can confiança. trust Him.
Você pode You can confiar believe in nele. him. Você pode crer You can nele. trust him. Você pode You can confiar believe in nele. him. Você pode You crer can nele. trust God. Você pode confiar Man em of Deus. God. Homem de You Deus. can trust God. Você pode When confiar em everything Deus. come against your family, Quando tudo vem you contra can a sua trust família, God. você pode Woman of God, confiar em Deus. you can trust God. Mulher de Deus, You- você pode confiar em You Deus. can trust God. Você pode Same confiar em God, Deus. Same Father, same God, same Father. Mesmo Deus, Trust. mesmo Pai. Confie Trust. nele. Trust. Confie nele. Trust. Confie nele. God dealt with King Asa. E Deus lidou com o rei Asa. I don't believe God Eu não acredito em Deus. did not say anything to him. Eu não acredito que Deus não disse nada para ele. He said, son, Ele diz, filho, I love you. eu te amo. King Asa, Rei Asa turn him off. desligou a voz. I'm asking you to turn him back on. E eu estou te pedindo, I'm ligue de asking you to novo. turn him up. Aumente o volume. There's voices louder. A voz dele é mais alta. But God said, my voice is a whisper. Mas o Senhor diz, a And minha the voz é um wind. sussurro. Um suspiro no vento. When trouble comes, Quando o problema vier, he's the whisper. ele como um suspiro no ar. When celebration comes, Sussurro. he's the whisper. Ele é como um sussurro. He's the whisper. Como um sussurro. When you can't hear anything, Quando você não consegue escutar but the nada. enemy's saying, E o inimigo está You gritando. defeated. Você está he's that derrotado. whisper. A voz dele, In the de Deus, midnight hour. é um sussurro. Mama, Na when your son and meia-noite. daughter Minhas are in filhas trouble, estão em he's that problema. whisper. Ele diz, um sussurro. He's that whisper Um sussurro in the house of God. na casa do He's that Senhor. whisper Um sussurro. when nobody else understands. Quando ninguém mais He's that entende. whisper. Ele diz sussurro. He's that whisper. Esse é sussurro. He's clear. Ele é claro. He's speaking. Ele está falando. He's declaring, Ele está and declaring declarando His e word. declarando a sua over your palavra sobre a sua vida. Even it's vital. He said it's vital. The word is vital. E ele diz a palavra I é read the vital. word. Eu li a palavra. And some said E alguns diz, it's a little boring, é um homem pequeno, but it's the word mas é a that will palavra whisper que vai when the sussurrar. enemy come against you. Quando o inimigo vier That contra no você, weapon que nenhuma formed arma against me contra você or my family shall prosper. ou a sua família vai God said prosperar. it's that word O Senhor diz essa that palavra you will whisper que você vai when sussurrar. the enemy try to come to your school. Quando o inimigo vier It's na that sua word. escola, essa It palavra, takes one to believe. e só It leva takes um para one crer. God. Um He Deus. said, I'm one God Eu sou um with Deus one spirit, e um Espírito. and I'll do one move E eu vou fazer like he did for King Asa. um movimento. One move Como rei Asa, um Against the movimento enemy. contra o inimigo. One move Um movimento. when you need a breakthrough. Quando você precisa One buscar move. um He's a movimento. God that's moving. Um Deus que He's está a em God that's movimento. shaking. É um Deus que He's está a God that's movendo. forming. É um Deus que está He's the one formando. that's breaking É aquele que está every quebrando. chain Toda- of the body of Christ. É o Senhor He's que está breaking down the quebrando. false prophets of today. The false prophets will not speak. Os falsos The profetas não ones vão that are getting falar. locked up. Aqueles que estão God sendo said, I'm presos. on an assignment Eu estou, in the body of Christ. And so God said, trust me. eu estou em um I'm propósito the no corpo God de you can Cristo. trust. Eu when sou o Deus que nobody você else pode can. confiar quando ninguém Tell mais you like pode. Jesus. Jesus, Trust God. confie em Deus. Trust God. Confie em Don't Deus. trust the news. Não confie nas Don't trust notícias. the news. Não confie nas notícias. And let me tell you, E deixa eu te dizer them algo. grandmas. As suas avós. I'm talking to the grandmas. Estou dizendo às avós Because aqui. God Porque Deus don't play about his children. não brinca com seus filhos. King Asa O rei Asa had somebody tinha alguém that was in the kingdom. que estava no reino. Do you know? Você sabe There's somebody que tem alguém, sometimes às vezes, closer mais perto, that you need to put out. que você precisa colocar mais longe, para fora. King Asa, O rei Asa, grandmother. a avó dele, Yeah. She had an idol in the kingdom of God. ela tinha um ídolo no reino de He had to Deus, go na casa put de her Deus. out. E o rei Asa tinha que ir lá contra a avó dele.
grandmother, I don't e know falar: who this "Vó, woman is eu não sei quem in era this essa mulher, house, but I hear the Lord nessa saying casa. clearly, mas eu ouvi Deus you dizer: better understand what you're sharing with your as grandchildren. avós, você tem que ter In these last cuidado days, o que você está it's not compartilhando traditions, com os seus It's not netos. things that you learned in the Não past são tradições que that's você going to viveu e instruct aprendeu no or passado. direct your grandchildren. Se você quer But instruir God e said He is direcionar os giving you seus a netos, word é através from da this palavra, From this book. deste livro, From this book deste livro, that you're going to teach them que você vai ensinar about the eles principles sobre os and the standard princípios. of God. You're going to teach them Você vai ensinar the eles word of a God palavra de that will Deus, clear the path que vai limpar o because they're the caminho next generation. para a próxima They're the geração. next E a generation. próxima geração. I seen the generations this morning, they greeted me. Eu vi hoje de manhã as gerações que me falaram oi, They said hello. falaram oi. And I remember sharing with them, E eu lembro ter compartilhado com eles. you're the next one running our nation. Vocês são You're os the next one próximos, speaking to our nation. os líderes das nossas We nações. need you. Nós precisamos de vocês. We need you Nós precisamos de vocês. to carry the fire. Para We carregar o need fogo. you Nós precisamos de to work vocês. the word Para trabalhar na like you work a palavra. math problem. Como você trabalha But com we um need you problema to de pass. matemática. We need you to pass Eu preciso que vocês passem the test o teste of being accepted de ser aceitos in a world no mundo that will never accept que you. nunca vai te aceitar. Not the point Não é o ponto that you're rejected que você é rejeitado by God, por Deus, but the world mas sim do mundo. will reject you. Mas sim o mundo vai te rejeitar. Oh, but trust God. Ah, mas confie Oh, em but Deus. trust God. Confie em Deus. Trust God. Confie em Deus. Let the pressure Não a pressão. refine you. Não, deixa a pressão te refinar. Let the pressure Deixa a pressão guard your heart. guardar o seu coração. Let the pressure Deixa essa pressão keep you on your knees. te manter nos seus Let the joelhos. pressure Deixa essa pressão lead you to plead te levar a for clamar God to come like King Asa did. como o rei Azar fez. Because with King Asa, Porque com o rei Azar, God ended up Deus acabou putting disease in his feet colocando doenças no pé dele. because he was disobedient. Porque ele foi He desobediente. refused to do it. Ele se recusou a It's fazer. somebody that sometimes they refuse to do what God said. E tem algumas pessoas que On às the vezes sake se recusam a Or fazer o que what you're Deus quer que eles thinking, fazem. or what you're believing, Por causa das coisas que você está or what you're pensando, trusting. crendo ou confiando. and even to the point Até o ponto of death. da morte. Do you know that King Asa E você sabe que o rei Azar never trusted God, nunca confiou a never Deus. looked at him again? Nunca olhou The a dele de same novo. man O mesmo homem that turned the kingdom around, que the same transformou aquele man reinado, aquele that mesmo went homem in que foi and brought lá all the riches back into the e kingdom trouxe of todas God. as riquezas The de volta same, para o reino do the Senhor. same. O And God is mesmo. saying to his people, E Deus está dizendo ao I seu don't povo: need ararabasha. Eu não I don't preciso. need ararabashe. Eu não Somebody preciso. that will not stick with me. Que não- I need people to understand that in this latter day I'm calling the saints of God Eu não that are preciso driven by faith, de pessoas que não driven vão by ficar trust, comigo driven by nesses God, últimos to dias. come on into the kingdom and remain. Eu preciso de pessoas que vão Remain. permanecer, Remain. permanecer And gather. e se ajuntar, 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 Because in the gathering, porque no there's ajuntamento harvest. tem Looking for a colheita, church. There's harvest. tem colheita, Looking for you. procurando There's por você, harvest. tem Come colheita, into the house of God. vindo até a Said, casa I de want Deus. something pure. Eu I quero, want something with fire. eu quero algo I com want fogo. something that'll cause my heart to change E eu quero and turn algo toward God. que faz meu They're coração coming. mudar e Can you voltar ao see meu them? Deus. You can't just see yourself. Você não pode se You can't enganar. just see your plan. Você não pode. You gotta see God's plan. Você tem que God's procurar plan of trust. o plano de God's Deus. plan of Confiar. trust. It's a deed that will always pay off. It's a deed that will always pay off. E a Always pay confiança off. em Deus sempre paga. Yes. It's a deed. And so I asked the Lord, I said, Lord, Então eu perguntei ao Senhor: Deus, what can I give them? o que eu posso dar a eles? He said, give them 7 things.
Dê a ele 7 coisas. 7 things. 7 coisas. Because it's crazy. My title, I said, trust God every time and all time. E é loucura, porque o título que eu coloquei é Confie em Deus todo tempo, a todo tempo e em todos os tempos. No matter the outcome. Não importa o que vai acontecer. And I know it's like, well, what does she mean, no matter the outcome? Yes, God E is o que ela quer always going to dizer? give victory. E o que ela diz dizendo, não importa o que vai acontecer. Deus sempre dá vitória. But it won't look like what you think. Mas não vai parecer do jeito que você acha que vai acontecer. It's just like a woman going through divorce. É igual uma mulher que talvez passe por um When you're divórcio. believing God for your marriage. Quando você crê em Deus Or a man that's pelo going seu through a divorce. casamento. Ou um homem que está passando por divórcio. And God remove. E Deus tira. And he'll say, E ele partner with diz, me. God do things that you do not understand. Deus faz coisas que talvez você não vai entender. Because the outcome is about him and not about you. Porque o resultado é sobre ele, não If you sobre lose a você. job in this season, E se você perder um because trabalho you nessa tell somebody about temporada, the good news, porque você falou para alguém Do sobre you know? os boas novas, você sabe, God Deus will defend you. vai te defender. Believe God. Crê em Deus. If God send you into the room E se Deus te mandou where naquele somebody is quarto, speaking another language, onde alguém está and falando you outra think língua, they cannot understand e you, você acha que ele não but pode te God sent entender, you in that room, mas Deus te manda you naquele go quarto, speak, você vai e by fala the power of God, pelo poder and do release Senhor, what God has given you. com tudo que o Senhor tem te God dado. said every tongue. E Deus And he diz, said, toda every língua, nation, toda nação. your nation is just not Boston. Your A sua nation nação is não é not só just this Boston, room. não é só Your esse nation quarto. is not just this youth church. Não but é the só essa nation of igreja, God a is sua on the nação. outside of these A walls. nação do And they're Senhor looking for people é fora that dessas have paredes. trust in God. E Ele está And it procurando por won't matter pessoas what que is confiem em going Deus. on. Não importa You o que está will speak acontecendo. Life. E Ele quer falar Life to the vida. beggar. Vida. Life to the prostitute. Vida para os mendigos, vida Life para to as the prostitutas. Vida para os Youth. jovens. Jovens. They look like you, but you a giant. Eles in God's parecem com eyesight. vocês, mas vocês You são a giant. gigantes. Gigantes. Hekorabababashe. Horabababashe. Noriabababashe. Over the youth of this house. Sobre os jovens dessa casa. Hetoriabababashe. Hetarayarabashe. I declare Eu declaro over sobre os your jovens, life that the trust of sobre God as will suas come in. vidas, que a This has been confiança different do for me, but Senhor I know what the vai Spirit of the vir. Lord is saying. E eu sei o que o Espírito do In Senhor está this dizendo. Nesta casa, You're going to see principalities você vai ver come principados against you. vir contra But você. God said, I'm a Mas king. o Senhor Deus A diz, king eu said, sou I'm the rei. Lord of lords. Eu sou And rei I dos will reis. shake. E eu He's vou- shaking everything we know. E eu vou balançar. Because E he Ele said, está I'll balançando shake tudo que nós everything conhecemos. until they humble themselves Até eles and fall on their knees. se humilharem e caírem aos seus God joelhos. is calling us to our place. Deus está nos of chamando truly para um trusting lugar Him. onde nós confiamos nele. He said, don't depend on you. Não depende em si mesmo. I know. Sim, eu sei. I could do this as long as I do it. God said, you can't depend on you. E o Senhor, e a gente pensa, só se eu fazer isso e aquilo, mas o Senhor diz, não dependa em si mesmo. And what I say is that we live in a world where trust must be earned. Nós vivemos em um mundo em que confiança tem que ser adquirida, ganhada, And it's in short supply. e está em pouca quantia. But Solomon, the famous king who wrote Proverbs, Mas o rei Salomão, o famoso rei que knew escreveu that trust is Provérbios, exactly where we must start. sabia que em confiança é o lugar onde nós temos que começar. Proverbs 3 and 5 No Provérbios 3, 5, says, trust in the Lord diz, with all of confie your heart no Senhor de todo o coração and lean not e não se apoie to your own em seu próprio understanding. entendimento. Do you know what that scripture? Você sabe essa escritura? We'll take that scripture and say, I got it. Nós podemos pegar esse verso e dizer, But sim, the eu minute we don't entendo. understand what God is doing, Mas no momento que a gente não entende o que o Senhor está fazendo, then we get to wondering like, God, e nós falamos, did you Senhor, not hear what I said? o Senhor não quer ouvir o Did que you eu not falei, hear the word não I escutou cried o out que to eu you? falei, Did you not hear what I o said? Senhor não escutou o que eu disse, And the Lord said, e o Senhor diz, I need you not to lean. eu preciso que você To não your se own apoie intellect. no seu próprio Because your intelecto, mind na sua will mente, trick you. porque a sua mente vai te
te God confundir. said Mas Deus that diz, it's not your way, mas não, Deus diz, não nor é is da it sua your thoughts forma. that I think towards you. It's not what you say. E não é o que você It's diz o not que você what you quer. say. E não é o que você It's not diz. what you say. Não é o que você diz. Hallelujah. I'm going to break it down. It's a tough place É um lugar to difícil surrender and lay down. de se render e se prostrar. I'm bold and I'm a leader. Eu sou para frente, eu sou And uma líder. sometimes E às vezes God will change up on me. Deus me muda um pouco So I understand para que eu entenda I'm not the leader. que eu não sou o líder. A I'm not the líder. leader. Eu não sou a líder. He'll say, get behind me. Ele diz, vai para trás de mim. He told Peter, he said, get thee behind me. E ele diz, vai para trás de mim. Then he turned around and gave him the keys. E ele vai me dar chaves. Sometimes you got to understand, I need to get behind God. E às vezes nós temos que entender, nós temos que estar por Because I'm trás out of do order. Senhor. Number 2, cry out. E número 2, clame a Ele. Cry out. Clame. It was good just to see the men worship. Foi muito of bom God. ver os In our homens, churches, we todo don't see mundo that a lot. louvando e In adorando Kansas. aqui na frente. You see the women all. Lá em Kansas a gente vê sempre But as in here, I mulheres, seen mas the os men homens like, é difícil de ver. Mas aqui I os was like, homens men, keep crying out. adorando, clamando. Keep crying out. Continue clamando. Women cry out. I Mulheres seen the youth clamem. crying Os out. jovens clamando. When you cry out E quando você in clama all your ways, de todas as you suas formas acknowledge e him. maneiras, And você he said, I'll make your path reconhece Ele. straight. Ele diz, eu vou In fazer o Proverbs seu 3 and caminho 6. estreito. And Em then he said, Provérbios. this will bring health to your body and nourishment to your bones. How many of you all know just crying out to God could cause healing to come in your E body? ele diz, eu vou trazer cura para os seus ossos. Quantos aqui sabem que somente de clamar ao Senhor, Ele traz cura para os nossos corpos? And if King Asa E, o- had just cried out just one e more somente time, se o rei Azar tivesse clamado mais uma vez, if he had realized e se ele tivesse he could not realizado, depend on his own se ele insight, tivesse reconhecido que ele não podia where would he have been? confiar no seu próprio entendimento. Next, put God first. Próximo, coloque o Senhor sempre em primeiro lugar. You know, in the body of Christ, and the reason I talk to the body of Christ E- about putting Christ first, E no corpo de Cristo, o motivo que eu falo de colocar Deus em primeiro lugar, because we say we do. porque nós dizemos que nós fazemos isso. But sometimes Mas às vezes, he's the D, ele é o he's the E, o plano D, o plano and E he's the F. ou F. And we'll do what we want to, A, B, C. E nós fazemos plano A, B e C da forma que nós And queremos. then we'll come back to God E depois voltamos para o Senhor and say he's first. e We'll make dizemos, Ele é o decisions. primeiro lugar. We'll make decisions Nós fazemos decisões before antes talking to God. de conversar com o Senhor. And this is a good one. It says, honor the Lord E with aqui- your wealth, E aqui diz, with the confie, first fruit of all your crop. Then your barns will be fulfilled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. And that's Proverbs 3, 9, and 10. honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. If we can trust God with our first, our wealth, we're truly showing him how much we depend on him. Se nós podemos confiar no Senhor com as primícias do nosso dinheiro, nós podemos mostrar o quanto nós realmente confiamos nele. And then E então, check yourself with the word. Check yourself with the word of God. cheque você mesmo com a Cheque. palavra de Deus. Self-examine yourself. Exame a si mesmo. You know how we Examine a examine si everybody else? Well, you know she, and you know he, and you know them. E você conhece ele, e ela, e eles, e elas, e aqueles. God is talking to the Deus church. está dizendo à igreja. He said, check yourself with the Examine a word. si mesmo na palavra. In Jeremiah 17:9. Em Jeremias 17:9. Jeremiah 17:9 says, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Jeremias
17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? And then about being rebuked in Proverbs 33:11, it says, "My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent his rebuke." Sobre a questão de ser repreendido pelo Senhor, em Provérbios 3, no versículo 11, diz: Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor discipula a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. That's right. Sometimes it takes things bad to happen to see ourselves in a bad light. Às vezes demora, leva uma coisa ruim para acontecer para a gente ver quem nós somos naquela luz. Antes que before we admit that we need to change. Até que nós podamos admitir que nós precisamos mudar. How many of you all have said, "I don't need to change, I'm okay"? E quantos This is who I am. de vocês já This is disseram, who I am. eu não preciso mudar, essa é quem eu sou. This is who I am. Essa pessoa é quem eu sou. But when the Lord rebukes you, Mas quando o Senhor te repreende e disciplina, do you know He only rebukes those He loves? você sabe que Ele somente disciplina quem Ele ama? My mom used to spank us. A minha mãe batia na gente. And she said, "I do it because I love you." Ela batia e falava, eu tô te batendo porque eu te amo. I'm 51 now. E eu tenho 51 agora. And I can remember saying, "She don't love me." E eu tenho 51 anos e eu lembro dizendo, ela não me ama. That stung me. But I knew I lied. Aquilo me doía, mas eu sabia que eu But estava our God is mentindo. greater. Mas Deus, Ele é maior. When He disciplines you, Quando Ele te disciplina, He's after your character. Ele está correndo atrás do seu caráter. And He'll keep coming. E Ele vai continuar vindo. And He'll keep coming. Ele vai continuar vindo. And He'll keep coming. Ele vai continuar vindo. He'll have you examine Vai ter você who you examinado. are. Quem você é. He said, "I have hidden E ele diz, eu tenho escondido word palavra, in my heart a palavra no meu coração, that I may not para que eu não peque sin against God." contra o Senhor. Sometimes we need to say that more and more, Às vezes nós precisamos dizer isso cada vez mais e mais. especially if you sin and you by yourself Somente se você está pecando e você está sozinho. and nobody can check E you. ninguém pode te checar e ver o que você está fazendo. But if I have sin in my heart that I would sin against God, Mas se eu tenho um pecado no meu coração, que eu it's pequei something contra God o is Senhor, pulling on in you. e que Deus está assim te puxando, And then listen e escute to the Holy Spirit. ao Espírito Santo. The Holy Spirit's on the inside of you. E o Espírito Santo, ele está dentro de você. He said, "I am the counselor, E ele diz, eu sou The aquele Holy que Spirit. conselha, o Espírito Santo, o Consolador. whom the Father will send in my name." Aquele, Jesus diz, né? Aquele que o Pai vai mandar no meu nome, enviar no meu nome. Who will teach you all things Que vai te ensinar todas as coisas. and remind you of E everything te lembrar de todas essas coisas I have said to you. que eu tenho dito a vós. In John Em João 14, 26. 14:26. When the Holy Spirit is speaking to you, E quando o Espírito Santo de Deus está falando com você, when you got a good whooping from Jesus, quando você ganha And um some couro people- bom de Jesus, and sometimes you all think e às vezes vocês pensam it's just you in the seat, que é só você no pecado. but God will whoop us up here real good. Mas Deus também nos dá um And couro real muito good. bom. O pessoal daqui de cima He'll whoop us, dá um couro and then He'll come back e depois ele volta. and say, "I'm gonna give you the fruit of the Spirit of E joy." ele dá um couro e depois ele volta e diz, eu vou te dar você The o fruit of the fruto Spirit of do love. Espírito do amor. Because He's just reminding what He's getting out of us. Porque ele só está nos lembrando o que ele está retirando de nós. He's putting something inside Mas of ele us. também está colocando algo dentro de nós. The Holy Spirit O Espírito Santo is your GPS. é o seu And He's GPS. your compass.
no seu compasso for your life. para a sua vida. When you feel lost, Quando você se sente when you're not perdido, sure which way to go, quando você não tem the certeza Holy para Spirit qual shows caminho ir, up o and He Espírito Santo guides you. vem e te He gives you guia. good deposit Ele te dá that you can entrust uma Him with. boa direção que você pode confiar. In 2 Timothy Em 2 Timóteo 1, 2 14. Timóteo 1. it says, guide the good deposit that was entrusted to you. Guide it and help with the help of the Holy Spirit who lives in you. 2 Timóteo 1, no versículo 14, diz: Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. And then the Lord said, rest in me. E o número 7, o After Senhor he- diz: After He told you up. Descanse no meu amor. After He told you up. Depois que Ele te deu um couro bem dado, After He got you. depois que Ele te pegou de jeito, Because we talked about how much He loves us. porque a gente sempre fala o quanto Ele nos ama. And the reason I share these with you, and I'm going to wrap up right here. I'm not going to go with any other scriptures. E o, But- e o motivo que eu estou compartilhando isso com vocês, e eu vou começar a fechar aqui, But I know the Lord eu conheço o Senhor. is talking to someone in the room about trusting Him. E eu sei que Ele está falando com algum de vocês aqui sobre confiar. Especially in this day. Principalmente nos dias de hoje. Especially in this time. Principalmente nos tempos de hoje. Because there are things in this world. Porque tem coisas deste mundo Things will change. e coisas vão mudar. Some will get better. Algumas coisas vão melhorar. And some things won't change. E outras coisas não And it vão will mudar. and it will get worse. Ou vão ficar piores. But God said today, Mas o Senhor diz, hoje, who do you choose quem que você escolhe to trust? a confiar? Who do you choose Quem que você escolhe to serve? a servir? Who do you Quem que você choose to lean escolhe a se apoiar? upon? A se apoiar. I'm going to give a little bit of my testimony. I remember Eu vou dar um pouquinho do meu testemunho. Eu lembro que, being at home estando em casa, and in Kansas, lá em Kansas, all the phones stopped working. do nada os telefones parou de funcionar. No internet. Sem internet nenhuma. And I was sitting in my house. E eu estava sentado na minha I casa. couldn't call my children. Eu não podia ligar para os meus I couldn't filhos. call my pastor. Eu não podia ligar para os meus I could pastores. not call anybody. Eu não podia ligar a ninguém. I walked out my door Eu saí da porta da minha and it was casa people e tinha pessoas walking around confused andando confusos pela rua. because Porque, the lack of communication. por causa da falta de comunicação. The Lord said, E o Senhor disse, more days like this will come. mais dias como esses virão. But He said, you need to begin to talk to Him. Mas Ele diz, você tem que começar a conversar com Ele. I began to pray E eu comecei a orar. and I could hear the Lord talk. E eu consegui ouvir o Senhor dizer. He said, begin to pray. Ele disse, comece a orar. If communication stop, E se a comunicação cessar, don't stop talking to God. não pare de conversar com Deus. Don't stop believing in Não God. pare de crer em Deus. Turn all your trust Tome toda a sua confiança in Him. nele. Choose to believe. Escolhe acreditar. If your bank account E se a conta do banco zero out estiver zerada ou negativa because of bankruptcy, por causa trust da quebra dos bancos, in Jesus. confie em Jesus. If the gas station Se na gas station has zero gas, não tiver gasolina, trust in Jesus. confie em Jesus. Trust in Jesus. Confie em Jesus. When there's no food Quando não tem comida, in the alimento grocery store, nas lojas de fazer compras, fast. jejue. Fast. Jejue. Begin to talk to the one Comece a conversar that com will send Deus. manna Não importa and send bread to your house. se não tiver pão na sua Don't casa. complain. Não murmure, reclame. Incline your ear Volte os seus ouvidos to the one that would hear para aquele que vai your escutar cry. o seu clamor. Trust Jesus. Confie em Jesus. This message is for you. Essa mensagem é para você. God's talking to you. Deus está falando Man com and você. woman of God. Homem e mulher de Deus. Trust in God. Confie em Deus. Always. Sempre. No matter Não importe
the outcome. o que vai acontecer. Amém. Yes, I would love to pray. Eu amaria orar. Yeah, I would love to pray for you. Orar And the por one vocês. thing I want you to know, E uma coisa que eu quero que vocês saibam. I love the way this altar is. Eu gostei muito de como esse altar é. The Lord said, don't let the limit be because of who you are. Não, isso ele diz, não deixe o limite ser por causa de quem você é. He's the God Ele é o Deus of the weak, dos fracos and He's the God e Ele é o Deus of the strong. dos fortes. If you need God E se você precisa de and you need the Deus strength e você precisa de for this força latter day, para esses últimos if you dias, need the strength se você precisa da of just força today, come, desses últimos dias, venha, come, venha, come, venha, come, venha, come to this altar. vem para esse altar. Come. Ah, shekora mama shekora baba baba. Etorosha.